E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo traduzido do inglês para o português, de um jovem chamado Gabe Perrott. Ele estava andando de skate elétrico com seus amigos e caiu, batendo com o crânio direto no chão. Mas ele ficou em coma por durante 18 dias e teve uma experiência incrível. E eu oro para que Jesus possa iluminar o entendimento de cada um que assiste, para compreender a profundidade daquilo que ele está compartilhando. Um abraço. Então, como era o céu? Para onde você foi? Para onde você foi transportado? E minha resposta imediata é: eu não fui para um lugar, eu fui para onde ele está. Uhum. Estou tentando colocar isso em palavras em inglês. O céu não é um local, o céu é ele. Bem, é seguro dizer que há muito o que podemos falar sobre esta entrevista. Recebi muitas críticas de que meu testemunho não é nem bíblico nem autêntico, e vou responder a essas alegações até o final deste vídeo, além de olhar muitos dos comentários de vocês. E, na verdade, vou reagir com vocês. Do canal de Randy Kay, que é um grande amigo meu, que na verdade esteve clinicamente morto por 30 minutos anos atrás devido a um coágulo de sangue. E ele também teve um encontro incrível com o próprio Senhor. Conte-nos o meio que, se puder, o meio que no início, antes do céu, seu estado espiritual. Eu sei que você era meio que um crente, talvez então não tanto um crente. Então conte-nos sobre essa parte da sua vida, por favor. Sim. Então, eu tinha acabado de me formar na faculdade de teologia e estava buscando o que eu achava que era ministério na época. E era, mas eu estava muito perseguindo todos os objetivos que eu tinha. Mas ao mesmo tempo era, como posso descrever isso? Jesus ainda era a pessoa que eu estava tentando alcançar, que eu estava tentando chegar, em vez de realmente entender quem ele realmente era. E ele ainda era, ele, se eu for honesto comigo mesmo, por mais que eu odeie admitir, ele ainda era uma religião para mim na época. Ele ainda era uma tradição para a qual eu tinha que me qualificar. E então era apenas mais um dia comum, em 25 de outubro de 2021. Apenas um dia antes de eu completar 21 anos. Um mês e um dia antes de eu completar 21 anos, eu estava apenas correndo com meus amigos em um skate elétrico. Sempre tenho que esclarecer que é elétrico, porque sabe o que quero dizer? Se eu apenas entrasse em coma de 18 dias por causa de um skate normal, Randy, sabe, essa não seria a história, sabe o que quero dizer? Mas pelo menos era elétrico, certo? Ainda bem que você esclareceu isso. A parte elétrica é a parte que, pode ser muito perigosa. Sim. Eu tenho que, certo, certo. Eu não posso ser tão covarde. Mas eu não estava agindo com sabedoria. Claro que eu não estava usando o capacete. E eu estava a cerca de 30 milhas por hora, bati no solavanco no meio da estrada e continuei a voar direto para fora do skate e caí diretamente no meu crânio. O melhor lugar possível. Sim. Então eu não sei. Você quer que eu entre em detalhes do que aconteceu em seguida? Ou eu não quero deixar isso pra você? Sim. Quero dizer, isso é sério, para dizer o mínimo. Então, seu crânio fraturou, você está sangrando. Acho que há até sangue saindo dos seus ouvidos, o que significa uma hemorragia cerebral, essencialmente. Sim. Está acontecendo? Sim. Então eu caí diretamente na minha cabeça. Meu crânio estava rachado todo de bem aqui até a base do meu pescoço. E então o sangue estava jorrando dos meus ouvidos. A pior parte foi que meu pulmão falhou. Então eu basicamente parei de respirar. Mesmo o que eles detectaram era cerca de uma respiração a cada 60 segundos, se tivessem alguma coisa. E então meu amigo, na verdade, que estava lá, basicamente segurou o meu corpo morto em seus braços e chamou uma ambulância imediatamente. Eu estava imediatamente fora. E pelos próximos 18 dias, eu estava em coma. O hospital chamou imediatamente meus pais, da Virgínia. Eles disseram: ele não tem chance de vida. Eles deram a esses pacientes cerca de 15 dias para sobreviver, se tanto. Uau! Então você está perto de Eu estive em neurologia e sei basicamente que quando você tem uma lesão do seu tipo, muito poucos conseguem sair. Eu sei que transportamos vários casos para o necrotério.
Isso por si só diz muito, porque a definição clínica de morte é quando o coração para, mas o cérebro realmente é o que segue. E então você está em coma neste momento, você só tem um lugar para ir. Você não está, aqui, ausente do corpo, presente com o Senhor, como sabemos da Bíblia. É meio que um momento de teletransporte-me, Scott, não é? Sim, sim. Você poderia dizer isso? Foi louco porque eu tenho a ressonância magnética, só porque eu amo mostrar a todos apenas a evidência clara de que o que estou contando não é uma história gerada por IA. Eu não estou lendo um roteiro do chat GPT para as pessoas agora. Desculpe, eu só sempre quero esclarecer isso para as pessoas, porque estamos vivendo em um momento agora em que essas experiências de quase morte realmente foram transformadas em algo tão superficial, sabe? Me deixa tão bravo, porque como alguém que realmente teve uma experiência muito real, não me surpreende que o inimigo esteja tentando pervertê-la e fazer dela sua própria. E então, de qualquer forma, eu só quero esclarecer para as pessoas que esta é uma história real com evidências reais. Eles me colocaram no 7º andar, que é onde eles levam todos logo em seguida. Ou também é o andar onde colocam os loucos incontroláveis. Tipo, eles basicamente acorrentam metade dos corpos naquele andar, porque era a ala psiquiátrica, o instituto. E é onde eu estava. Bem, eu estava na UTI por cerca de 18 dias. Depois fui transferido para o 7º andar, porque eles estavam tipo, não há esperança. E então, mas sim, quando o acidente aconteceu, eu caí imediatamente no meu crânio e foi bem na curva de. Então a casa do meu amigo estava a cerca de 1 milha de distância de um lago. E estávamos andando, descemos até o lago, contornamos o lago, voltamos, e lá estava uma grande curva à direita. E então, enquanto eu estava correndo com meu amigo no meu skate elétrico, foi apenas um pequeno solavanco no meio da estrada, virei, caí na minha cabeça, e então, imediatamente, não foi como se eu apenas fosse chamado para cima, mas eu fui sugado, é a palavra que eu descrevo, e eu fui imediatamente sugado. E foi como se de repente eu estivesse olhando para mim mesmo, mas eu não estava olhando para mim. Eu estava olhando para um corpo meu, e tanto que não era mais eu naquele corpo. Era apenas um corpo, era apenas uma luva, e era tão estranho, Randy, porque ao olhar para o meu corpo, eu disse a mim mesmo: Uau! Era tão novo para mim poder olhar para o meu próprio corpo, e ainda assim eu estava separado dele, e o verdadeiro eu estava tão cheio de vida. Mas era um paradoxo porque aqui estou eu tão cheio de vida, mas olhando para um corpo que está tão morto. É simplesmente, é como, uau, isso é real, sabe? Eu sabia que tudo ficaria bem e eu realmente sabia naquele momento que eu voltaria. E eu orei por meus 2 amigos, porque eu sabia que eles passariam por um momento muito, 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 muito pior do que eu. Porque eu sabia, Randy, que eu estava indo. Eu apenas tinha essa sensação de que tudo ficaria bem. Mas eu sabia que para eles seria basicamente um inferno na Terra pelo que estavam prestes a enfrentar, porque, você sabe, e então eu orei por eles e imediatamente fui sugado para cima. Uau! Então você foi sugado para cima. Você está indo para algum lugar, obviamente. Você está indo para o céu neste ponto. Ok, eu preciso esclarecer isso para o público agora. Gabe é a primeira pessoa que eu vi expressar seu encontro inicial com Jesus de uma maneira que ninguém mais expressou o que eu senti. E isso é o simpático. Vou deixar por isso mesmo, porque nos conte o que aconteceu a seguir enquanto você... Bem, Diante do Senhor. todos sempre me perguntam: então, como era o céu? Para onde você foi? Para onde você foi transportado? E minha resposta imediata é: eu não fui para um lugar. Eu fui para onde ele está. Desculpe, eu sei que isso soa. Estou tentando colocar isso em palavras em inglês. O céu não é um local. O céu é ele. O céu não pode ser descrito por todos os objetos e itens. O céu é ele mesmo. E então eu rapidamente cheguei à revelação de quem é o céu. E o céu não era um lugar distante, Randy, mas quando eu estava no céu, eu estava em casa. Eu não era um estranho, eu não era um conhecido, eu não era um número aleatório para ele, mas ainda assim, diante de sua presença, ele era meu próprio irmão.
Eu encontrei um Jesus que parecia ter esperado toda a sua vida e toda a eternidade até que eu pudesse estar lá com ele. Era como, Gabe está aqui, finalmente, e era apenas, fiquei sem palavras porque o Jesus que encontrei era um Jesus que eu nunca tinha ouvido falar nesta terra antes, Randy. E claro, todos dizem, mas Gabe, você dizia ser cristão, você foi a todas as igrejas, você foi para a faculdade bíblica, eu não me importo, eu não conhecia Jesus. Porque o Jesus que conheci estava além das palavras. E me desculpe, sabe? Eu sei que todos esses filmes e programas de TV e atores, sabe? Eles realmente, sabe? Tenho certeza de que alguns deles têm um bom coração, mas eles não fazem justiça a ele de forma alguma. E especialmente em 2025, apresentamos esse Jesus como se ele fosse um Uhum. menino almofadado que apenas segue a cultura. Eu não conhecia esse Jesus. Eu conheci um Jesus que não estava brincando. Seus olhos apenas me capturaram e eu estava imediatamente em casa. E eu sabia que não estava com ele por muito tempo. Foram alguns minutos, se tanto. E ele me mostrou algumas coisas depois que estive com ele que vou abordar pela primeira vez realmente aqui nesta entrevista. Mas foi, uma experiência além das palavras que, novamente, não há nada como sua presença e eu não tive que me prender a ele. Eu não tive que me qualificar para ele. Eu também não tive que nem mesmo, olhar a lista de todos os meus pecados e erros e descobrir se eu tinha conseguido. Mas, Randy, diante de sua presença, meu pecado não apenas não existia, ele nunca existiu. E eu não me importo. Vou ofender as pessoas com essa declaração porque elas não entendem o que estou tentando dizer e eu realmente não me importo porque aqui está a verdade. Meu pecado foi pago, foi coberto. Uhum. Não apenas há 2000 anos. Eu experimentei que meu pecado ainda hoje estava completamente coberto e para sempre coberto, não apenas no passado, mas no futuro. Uhum. Eu era justo não por causa de tudo que eu poderia alcançar, mas porque ele é. Eu era como ele é. E isso revolucionou toda a minha teologia. Sim, me fez jogar fora cada pedaço de teologia que eu tinha aprendido antes e me fez apenas dizer: eu só quero o que a Bíblia diz agora porque eu não sabia antes. Hum, estou tão feliz que você disse isso, Gabe. Isso é uma revelação, eu acho, para alguns. E nós não pensamos em. Pensamos em Deus como um. Certamente ele é um Deus justo, um que é um Deus julgador, o que é realmente. Eu acho que mal interpretado em grande parte. Mas há essa escritura que nos diz que nossos pecados são removidos tão longe quanto o leste está do oeste. Isso significa apagados, desaparecidos. Então, quando você estava na presença e Jesus é tudo para você, ele é o céu. Qual foi o seu primeiro pensamento quando você o encontrou pela primeira vez? Eu estava totalmente convencido de que estava sendo confundido e que eu estava como se algo tivesse sido gravemente. Deve ter havido um erro, algo, porque quando Jesus olhou para mim, era como se o Pai estivesse olhando para Jesus quando ele olhou para mim. Eu, eu quero dizer isso. Eu estava oh meu Deus, algo, estou em outro. Era apenas 100 palavras porque ele me amou tanto quanto ele amou Jesus. Ele me valorizou, ele me priorizou, ele acreditou em mim, ele me viu assim como ele viu seu próprio filho, Jesus. Era seriamente como, uau, eu não sei como descrever isso. Novamente, isso meio que explode a mente, porque a mente não consegue compreender isso, certo? Quero dizer, a mente está pensando, bem, como isso funciona, sabe? Porque o amor, o Pai, e Jesus juntos, obviamente amor consumado, mas esse amor consumado se traduz então para você. E como você está sentindo esse mesmo amor por você? Como você faz, ajuda os outros a entenderem o que realmente, Sim. em termos de como ele nos vê? Sim, o amor dele não era apenas uma descrição dele ou uma ação que ele tinha que alcançar para tentar me amar. Mas, Randy, o Cristo que encontrei ao olhar em seus olhos líquidos, oceano de olhos de amor, enquanto eu os encarava, ele não precisava tentar me amar. Ele é amor para mim, seu próprio ser. Foi
A maneira como descrevo é que sua própria identidade era que ele me amava. Ele me amava, ele me amava, ele me amava. Os pelos do nariz dele diziam que ele me amava. Ele. Suas orelhas diziam que ele me amava. Seu cabelo dizia que ele me amava. Suas sobrancelhas diziam que ele me amava. Era cada gota do seu ser, dizia que ele me amava. E ele não podia parar de me amar porque ele não podia parar de ser ele. E assim, não era mais algo que eu tinha que me qualificar ou que eu tinha que alcançar, mas simplesmente era. Ele simplesmente era. E isso é o que ainda me humilha tanto, porque Deus agora não é mais alguém que eu possa sequer entender ou pensar porque eu não devo. Eu devo conhecê-lo com o meu coração. Isso virou tudo de cabeça para baixo. Eu adoro conversar com aqueles com quem temos uma experiência compartilhada, porque sinto que o Senhor está meio que... Estamos tendo um reencontro de certa forma, sabe? Um reencontro. E eu sinto isso com você. Algo que você possa compartilhar em termos do que o Senhor tem revelado a você de uma maneira nova, com base na sua experiência? Oh, sim, sim, bem, Randy, eu vi como cada pessoa neste mundo, enviada a este mundo, não é um acidente. Nenhum de seus filhos e filhas enviados a este mundo simplesmente existe por acaso, simplesmente foram concebidos aleatoriamente no ventre de suas mães. Eu vi que nada era por acaso, tanto no céu quanto os que estavam sendo enviados à terra. E vi que há uma congruência entre o céu e a terra, onde tantas palavras que foram faladas e cada agente moral de livre-arbítrio que estava na terra tinha uma autoridade muito maior do que percebiam. E à medida que as palavras eram faladas, à medida que as orações eram proferidas, elas eram ou concordadas através da palavra de Deus, e as orações eram concordadas com o próprio Cristo, e elas formavam esses alicerces, formavam essas pontes com as quais o céu interagia. E na verdade, para mim, foi um dia ou dois antes de eles desligarem os aparelhos em mim, que iam fazer uma traqueotomia em mim e tirar minha voz porque eu não estava mais respirando. Foi pouco antes disso que o Senhor disse: Estou te enviando de volta porque você será uma voz para os sem voz, e você falará pelas nações, e você será a resposta para as orações de muitos. E ele me enviou de volta no veículo das orações dos santos, e eu literalmente vi essas pontes sobre a terra que foram faladas, mas não eram apenas opiniões oradas, não eram apenas emoções oradas, eram a palavra de Deus orada através de agentes morais de livre-arbítrio. E ele mesmo concordou com essas orações, e então as usou como veículo para implementar sua vontade na terra. E então eu fui enviado de volta ao meu corpo, e antes mesmo de entrar em mais detalhes sobre isso, direi que estamos vivendo em um tempo que eu vi no Deus que é amor, estavam esses pensamentos que ele tinha, e eu vi que ele tinha esses pensamentos onde ele ouviria uma oração de um de seus santos, e imediatamente ele teria a resposta. E então ele criaria e perfeitamente desenharia um filho ou uma filha que seria a resposta para essas orações. E então tipo, jogaria tudo fora de sua mesa e ele diria: agora é hora deste na terra. E tipo, ele comandaria todo o céu a ficar em atenção porque João estava nascendo, porque Pedro estava nascendo, porque Randy estava nascendo, porque Gabriel estava voltando à terra, porque Júlia estava sendo enviada à terra. E era como se todo o céu se alegrasse. E então eu vi, tipo, na concepção as pessoas falam sobre o nascimento, quando alguém nasce de novo, o céu se alegra. Eles se alegram, mas na verdade essa não é a primeira vez que o céu se alegra. O céu se alegra quando são concebidos no ventre de suas mães também, e assim como havia tantas interações entre o céu e a terra, e que haveria um grande fogo na terra, mas que aqueles que queimam agora não queimarão nesse fogo. Não só responde à pergunta, mas acho que é uma resposta profética também, porque conversamos antes disso sobre quando eu estava orando, antes desta entrevista, que havia algum conhecimento prévio que você tinha que está liberando agora em termos do fogo. E sabemos que pelos eventos atuais, o que está acontecendo em nosso mundo hoje
Elabore sobre isso, se puder, porque a proteção que Deus oferece a seus filhos é muito especial. E elabore sobre isso um pouco, se puder, porque há muitas pessoas que estão andando com medo agora. Entrando em uma era de guerra. Sim. Bem, eu vi que o lugar mais seguro que você poderia estar é na vontade de Deus. E Randy, eu vi que os filhos e filhas que queimariam com o fogo de seu amor agora e que se submeteriam ao seu amor, que descansariam em seu guarda-chuva de proteção, eu vi que enquanto haveria um grande fogo que viria sobre a terra, aqueles que queimaram antes não seriam tocados, e aqueles que queimaram com o fogo de seu amor, e aqueles que responderam a ele em comunhão, não em tentar se tornar bons o suficiente, mas aqueles que percebem que seu sangue é suficiente, ele é suficiente, e seu amor é suficiente, e então descansaram em sua obra. E é quando descansamos em sua obra, é quando descansamos em seu fogo, em seu amor por nós, seu sangue, que nossa vida mudará. Não porque tentamos mudar nosso comportamento, não porque tentamos pecar menos ou tentamos permanecer em sua vontade, mas simplesmente porque somos. Somos porque ele é. E então vi que há especiais na Terra agora. Você, eu, todos assistindo a esta transmissão ao vivo agora, não é um acidente também, de forma alguma, que você encontrou este vídeo no YouTube. O Senhor chamou especiais para estarem aqui agora, neste momento, para que possamos queimar por Ele e levar muitos a Ele nestes tempos. Porque por mais escura que a escuridão esteja ao nosso redor, haverá uma grande luz através de seus escolhidos, seus filhos e filhas, que não apenas tentam pensar como Ele e pedir que Ele os ajude, mas eles, na verdade, Sim. eles já estão caminhando em seu guarda-chuva e criando não apenas separados dele, mas estão criando com ele. Eles estão implementando sua autoridade, não tentando obter autoridade, não tentando obter suas orações respondidas. Mas eles perceberam que suas orações já foram respondidas. Eles percebem que não precisam obter a vitória. Já temos a vitória, já está tudo a nosso favor, Randy. Esse foi o Cristo que encontrei, que eu não precisava ganhar nada. Eu já tinha vencido. Eu nunca poderia perder. Eu não podia falhar. E já estava tudo preparado para o meu sucesso. E eu vi como haveria um grande fogo e será muito caótico. Nós veremos, e isso só continuará. O caos apenas começou, mas não temos nada a temer. Você tem uma tradução que eu acho única do céu para a terra. E algumas pessoas, você sabe, testemunham sobre o céu e as maravilhas do céu. E então há outros que, como você, têm com sua unção profética que trazem o céu para a terra, você sabe, a oração do Senhor. E essa tem sido minha oração desde que voltei, que as pessoas entendam que a razão pela qual ainda estamos na terra é para que possamos implementar o céu agora. Jesus não orou, Pai, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Ele não disse essas palavras como um pensamento desejoso que ele apenas queria expressar. Ele quer dizer o que diz. E Randy, eu encontrei isso muitas vezes. Nós transformamos a fé em algo. Reduzimos a apenas tentar chegar ao céu. E como apenas é como um cartão de saída do inferno grátis. E isso é uma versão tão barata e manipulada do Evangelho. Porque o Evangelho que eu encontrei não é para que possamos chegar ao céu. O Evangelho e o Cristo que eu encontrei me tem nesta terra, e tem você nesta terra, e tem todos na terra. Nesta terra para que possamos trazer o céu aqui, para que possamos criar com nossas palavras, para que possamos implementar autoridade com nossas falas, para que possamos correr para a tempestade, possamos correr para a batalha, e possamos dizer, não aqui, não agora, não esta geração, não este país. Este é o país do Senhor. Esta é nossa família para o Senhor. Eu vi pais implementando a vontade do céu para a sua família. Eu vi mães e avós, e eu vi apenas filhos e filhas amadurecendo e retomando o lugar que o Senhor havia escrito para suas vidas desde o início. E em vez de apenas recuar, nós nos levantamos. E assim eu vi o céu na terra neste tempo. E você está falando sobre intercessão. Você está falando sobre intercessão. Como quando muitas vezes subestimamos isso, não é? Quero dizer, oração, pensamos.
Ó, bem, vamos apenas jogá-la para cima, você sabe, como um balão e ver se chega, à sala do trono de Deus. O que você está dizendo é que há uma linha direta lá em cima. Isso é uma epifania, eu acho, não é? Eu vi como houve um momento no tempo em que Deus tinha muitas criaturas. Ele tinha muitos servos, ele tinha muitos anjos. Lá, quero dizer, ele tinha o universo inteiro, mas ele ainda não tinha um filho, ele ainda não tinha uma filha. Ele queria uma família. Agora, é claro, ele sempre teve o filho Jesus, então, por favor, não me interpretem mal. Claro, Cristo sempre existiu antes, durante e depois, mas ele queria uma família especial que não fosse apenas um amigo, mas que eles fossem sua família, que ele não pudesse apenas trabalhar com, mas que ele estaria com, que ele pudesse trazer para a sua própria casa. E então ele pensou em você, e ele pensou em mim. E então ele disse: E como posso dar a eles um universo que eles possam criar comigo, e eles possam pensar como eu, e eles possam falar como eu, e então possamos viver em perfeita comunhão e unidade? E é por isso que ele nos criou e a terra em que vivemos. Uau, poderoso. Você foi o primeiro, Gabe, que ecoou o que eu ouvi no céu quando perguntei ao Espírito Santo no céu a pergunta: por que você nos criou sabendo que nos rebelaríamos contra você? E você acabou de afirmar isso? Respondeu-me dizendo: porque queríamos uma família. Porque queríamos uma família. E você acabou de afirmar isso. Ninguém mais. Eu já entrevistei muitas pessoas, eu acho. Você sabe? E você é o primeiro que respondeu explicitamente dessa forma tão articulada em termos de criar coisas com Deus, em vez de estar meio que sob o efeito de Deus. Em outras palavras, ter esse relacionamento que é quase colaborativo com Deus. Isso é incrível, não é? Isso é absolutamente incrível. E é aqui que todos os fariseus e saduceus religiosos realmente vão desmoronar quando assistirem a este testemunho aqui. E eu acho que realmente não me importo, porque é hora disso desmoronar da sua alma se você está assistindo a isso agora. Amém, amém. É hora de você queimar com o... Vá em frente. Porque eu encontrei como éramos realmente as únicas criaturas registradas que foram criadas à sua própria imagem, à sua própria semelhança. A Bíblia não descreve nenhum outro ser como nos descreve, e é por isso que até o anjo disse: quem é o homem que você o fez à sua semelhança, Deus? Quem é este homem? Quero dizer, sério, eu não acho que as pessoas percebem, tipo, o céu está em choque, espanto e constante maravilha de como Deus nos vê. Bem, não há palavra para descrever o que é isso. Você está falando revelação da sala do trono para nós hoje, para nós vivendo neste momento, Kairos, onde Deus está realizando sua vontade contra a vontade de muitos que são contra ele. Eu acredito que você tem uma oração que você falará sobre a qual romperá essa fortaleza. Claro. Bem, Pai Celestial, eu apenas concordo com você agora e eu falo sobre este espectador. Eu te agradeço por amá-los tanto. Você pagou o preço por eles. Você desistiu de tudo apenas por eles para que seus olhos fossem inundados de luz, que eles vissem a esperança de seu chamado e que eles andassem no conhecimento revelado de seu lugar em seu coração. E agora, em nome de Jesus, eu quebro toda corrente de escravidão, todo espírito mentiroso, todo espírito de rejeição e dúvida, todo até mesmo... Eu sinto um espírito manipulador e controlador que tem controlado muitas decisões deste espectador, e eles sempre sentiram como se estivessem em escravidão, que sempre tiveram que fazer coisas para os outros. E eu sinto uma liberdade sendo liberada sobre eles agora, que eles finalmente podem escolher segui-lo, Senhor, de seu próprio coração, e eles podem apenas colocar tudo aos seus pés, que eles podem buscar seu reino primeiro, que eles podem apenas colocar tudo aos seus pés e trazer tudo ao seu altar agora. Então, Pai Celestial, eu apenas concordo com você. Eles farão tudo o que você os chamou para fazer. Você ainda não terminou com eles. Eu falo para muitos ouvindo o som da minha voz que você sente que está no fim, você sente que você está. Tudo o que você pode fazer é orar. Eu ouço alguém dizendo, tudo o que posso fazer é orar. E eu ouço o Pai dizendo, não. Suas orações são tudo para mim. Sua hora. Eu ouço o Pai Deus dizendo, suas orações são tudo para nós. E
E eu, apenas ele é tão grato por suas palavras. E então eu falo para todos que estão assistindo que vocês vejam a importância da sua vida, que vocês percebam a importância do seu dia hoje, que vocês vejam cada dia como tanto o seu primeiro quanto o seu último dia aqui na Terra, que vocês percebam que o único tempo que temos é agora. Não há passado, não há futuro, é só agora. Então apenas entregue tudo ao Senhor agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau, eu só quero ficar aqui. Foram quebradas fortalezas. Uau, Deus te abençoe por isso. Deus te abençoe por trazer o céu à terra. Deus te abençoe por trazer o poder do Deus Todo-Poderoso para quebrar essas fortalezas sobre pessoas que viveram grande parte de suas vidas em prisões e agora estão livres. Quero que todos que estão assistindo a este vídeo agora se encontrem em Cristo e descubram quem realmente são e sejam quem realmente são. E eu só preciso compartilhar isso, Randy, que eles precisam parar de ter medo do que todos pensam deles e parar de tentar ser como todo mundo. Deus te fez especial porque ele te quis, porque ele precisava de você. E cada pessoa, na verdade, Randy, é parte de uma luz cristalina de Deus que eu vi. Eu vi como, se você quiser ver Deus, na verdade, deve apenas olhar para os 7 bilhões de pessoas ao nosso redor, porque então você talvez tenha uma fração de como Deus se parece. Então eu encorajo todos a abraçarem quem Deus realmente os fez para ser, a abraçarem todas as suas esquisitices e estranhezas e todos os rótulos que as pessoas querem colocar neles. Apenas abrace isso e ria disso, porque você é quem Deus te fez para ser. E eu até ouço Deus dizendo sobre muitos. Você é exatamente quem eu pensei que você seria. E eu até ouço Deus dizendo, você é ainda melhor do que eu pensei que seria. Como Deus está tão satisfeito com todos. Desculpe. Então, eu só preciso compartilhar isso. Então, Mas para responder sua pergunta, não, obrigado. Isso é tão maravilhoso. Eu sou feito de modo assombroso e maravilhoso. Você sabe, escreveu o salmista. Quão maravilhosas são as suas obras. não, sério. Mas nós acreditamos nessa escritura, Randy, mas os fariseus religiosos disseram, bem, sim, as obras maravilhosas de Deus são ótimas, mas eu sou apenas um verme na terra. Eu sou apenas um pecador que nunca tem uma chance. E isso é uma mentira do inferno. Você não é um verme na terra. Você é a criação mais preciosa de Deus, sua posse mais valiosa. E isso não é orgulho. Isso é humilde de se dizer porque é apenas aceitar o que ele diz. De qualquer forma, desculpe, eu só preciso derrubar tantas vacas quanto eu puder. É orgulho dizer, eu sou indigno. Ele nos achou dignos de si mesmo. Digno. Então isso em si é uma mentira, certo? Eu sou indigno de você, querido Senhor. Oh. Não, eu te achei digno de mim mesmo. Como você pode duvidar que eu te achei digno? Seu valor está em mim. Vamos lá. Vamos, você sabe, as pessoas dizem quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Eu vou te dizer quem você é. Você é aquele por quem ele morreu. Sim, é verdade. Vai encontrá-lo é meu encorajamento para todos. Quem é ele para você? E essa é uma pergunta que eu acredito que todos nós somos chamados a responder todos os dias de nossas vidas. E não é algo que alcançamos e marcamos na lista, mas em vez disso é a pessoa com quem estamos. E eu convido todos a estarem com ele. Apenas estejam com ele porque se você estiver do lado dele, tudo será cuidado. E pare de se preocupar com todas as coisas e apenas esteja com ele. Todos podem ficar, nós, especialmente na América, ficamos tão presos em todas as casas e os carros e os empregos e as contas e os problemas de saúde e a ansiedade e o estresse. E isso só se acumula e se acumula e se acumula. Mas eu só encorajo todos, apenas busquem ele e parem de se preocupar com todas as coisas. E se você apenas persegui-lo, todas as coisas na verdade vão te perseguir e tudo vai acabar dando certo. Mas se você perseguir as coisas, elas apenas vão se afastar mais de você e nunca vai dar certo. Então, muitas pessoas tiveram problemas com a declaração que eu fiz de que o céu não é um local, mas o céu é ele. E quando você apenas ouve os 7 segundos daquele clipe, eu posso entender por que você teria um problema com isso, porque obviamente até Jesus diz, eu vou para outro lugar preparar um lugar para você. Em João 14, ele, na verdade, é referenciado sobre na casa de meu pai há muitos quartos para você. No lugar de meu pai há muitas mansões que eu tenho para você. E claro, o céu é um local,
mas o que eu realmente estava tentando dizer naquela declaração era que o céu não é apenas um local. E o céu puramente não pode ser descrito dizendo que é apenas um local. O céu é ele. Ele é a própria vida. Ele é o próprio céu. E eu acredito que, na verdade, a maioria das pessoas foi capaz de receber isso, mas eu só queria ajudar a esclarecer para quem estava se perguntando. Eu também quero abordar o que muitos dos comentários acusaram que eu estava lendo um roteiro ou que isso era de IA, e eu, na verdade, fui muito intencional ao mostrar a evidência médica. Eu disse científico, quero dizer, é científico, mas também é evidência médica minha, do meu crânio do MRI. Nenhum do meu testemunho é de IA. Isso é real. Isso é autêntico. Eu não estava olhando para um roteiro. Agora mesmo, eu não estou olhando para um roteiro. A razão pela qual eu desvio o olhar muitas vezes é porque, ainda até hoje, este testemunho não é apenas algo que eu posso tirar do nada, ou apenas disparar da minha boca, mas leva um momento para eu voltar a essa experiência, porque ele é tudo para mim. Também quero abordar todos que têm um problema com a alegria e o riso que estavam nesta entrevista. E eu só quero agradecer ao Randy por cultivar uma atmosfera tão celestial na Terra, porque vocês levam Deus muito, 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 muito a sério na forma de confia em mim. Eu sou totalmente a favor de ter temor pelo Senhor, ter respeito por sua presença, ter honra por ele. Isso é muito importante e eu não desconsidero isso de forma alguma. No entanto, a Bíblia diz claramente: a alegria do Senhor é a sua força. E eu ainda estou experimentando a atmosfera do céu. Mesmo que eu tenha sido enviado de volta ao meu corpo, eu ainda estou permeando na alegria do céu, porque essa é a atmosfera do céu, era a alegria. Alegria. Alegria é a linguagem dele. Alegria é o ambiente dele. Alegria é a própria personalidade dele e se diverte. O Jesus que eu encontrei, ele ri muito, muito mais do que vocês. E eu definitivamente sabia que esse espírito religioso tentaria atacar testemunhos como o meu, e eu nem me importo com os espíritos religiosos. Quero dizer, sério, se as vacas forem abatidas e morrerem, ótimo, porque elas precisam disso. Sério, a tradição religiosa tem segurado o corpo de Cristo por muito tempo. Eu conheci um Jesus que odiava a religião, mas amava sua família. Ele era todo sobre família. Uma das outras críticas é que eu não estou contando meu testemunho, mas apenas pregando. E muitas pessoas até disseram isso nos meus próprios vídeos. Elas dizem: Gabi, você continua prometendo que vai nos contar seu testemunho, mas então você só continua falando sobre o amor de Deus. Você só continua falando sobre a luz. Você só continua falando sobre ele. Por que você não pode nos contar mais detalhes? E minha resposta para isso é: você ainda não está ouvindo o que estou te dizendo. Porque se você compreendesse e recebesse a verdade do meu testemunho, não estaria pedindo todos os detalhes. Você estaria louvando a Deus pelo que está ouvindo, e isso te faria querer correr para o seu quarto e encontrá-lo por si mesmo, porque nele vivemos, respiramos, nos movemos e existimos. Nele tudo existe. Ele não é parte do meu testemunho. Ele é todo o meu testemunho. Honestamente, eu nunca vou parar de falar sobre ele. E eu não estou tentando enganar ou provocar vocês. Estou dizendo a verdade. Tipo, ó, você poderia explorar a profundidade dos olhos dele pelo resto da sua vida. E se você apenas o tiver, terá tudo o que precisa. Então, não, eu nunca vou me desculpar por permanecer focado nele. Ele é o ponto principal. E todas essas outras pessoas têm esses encontros. E elas passam pela morte e vida, e voltam com todos esses testemunhos e nunca mencionam ele. Isso me deixa maravilhado, tipo, eu não sei onde você estava, porque onde eu estava, ele estava. E eu sabia que ele estava lá, outra pessoa disse. Ele estava respirando uma vez a cada 60 segundos. Eu não vejo isso como se ele estivesse clinicamente morto. Isso foi mais uma alucinação. Então eu entendo que essa pode ser sua perspectiva. No entanto, eu estava completamente inconsciente. Eu não estava vivo como uma pessoa normal. Meu cérebro certamente não estava vivo e funcionando como o de todo mundo. Foi uma experiência muito mais real que não poderia ser explicada, e se eu estivesse apenas alucinando, como eu acordaria com tanta alegria e vida? E eu acordei sabendo coisas sobre a vida das pessoas, dando a elas, na verdade, palavras que só fariam sentido se eu realmente estivesse fora do meu corpo.
E eu vi e experimentei muitas coisas que não poderiam ser explicadas se eu estivesse apenas alucinando, se eu estivesse apenas dormindo. Se eu estivesse apenas em um sonho, não teria sido capaz de ver as coisas que vi, e separadamente, mais importante, minha experiência não é apenas a opinião de uma pessoa louca, mas é respaldada biblicamente. E, na verdade, em toda a Bíblia, há encontros que muitos têm com o Senhor. E Paulo escreveu em 2 Coríntios 12, ele falou sobre ser arrebatado ao terceiro céu há 14 anos. Você poderia acusar Paulo, bem, ele estava realmente morto, ele estava realmente vivo. Ele estava alucinando. Você poderia lançar as mesmas acusações contra ele, mas ele testemunhou, ele disse: Deus sabe se eu estava no meu corpo ou fora do meu corpo. Mas eu sei que fui arrebatado e ouvi coisas tão impressionantes que não podem ser expressas em palavras. Em Atos 7:55, Estevão declarou sua visitação celestial também. Isaías 6:1 foi no ano em que o rei Uzias morreu que Isaías viu o Senhor. Ele estava sentado em um trono elevado. A cauda de seu manto enchia o templo. E Daniel, ele teve uma visão que continuou naquela noite. Ele viu alguém como um filho do homem vindo com as nuvens da visão. Então nós vemos, biblicamente falando, que esses encontros não são extraordinários. Eles não são um estranho ou uma exceção, mas em vez disso, eles são bíblicos e você deveria acreditar em um encontro? Bem, eu encorajaria muito você não precisa rachar sua cabeça ao meio para ver Cristo por si mesmo, mas você pode realmente conhecê-lo agora. Apenas entre no seu quarto, apenas se ajoelhe. Ele está tão perto de você quanto seu coração e sua boca. E se você tem sentido um puxão dentro do seu coração, eu te desafiaria: quem é ele para você? Convide-o para a sua vida hoje, onde você não apenas dá a ele um dia da sua semana, onde você não apenas dá a ele um pedaço do seu coração. Dê a ele tudo. Afaste-se dos seus próprios caminhos. Arrependa-se de todos os seus caminhos e diga sim à sua graça. Sua graça não permite apenas que você continue livremente do mesmo jeito que você é, e continue vivendo livremente do mesmo jeito que você é, e continue pecando livremente, mas na verdade, sua graça te libertará do pecado. Seu amor te levará a um lugar onde você não quer mais viver perto da cerca, mas quer correr para longe dela o mais rápido possível. Seu verdadeiro amor muda tudo. Eu amo vocês. Sintam-se à vontade para se inscrever se quiserem, porque eu vou lhes contar. Em abril de 2026, o Senhor me liberou para compartilhar meu testemunho em um livro, 18 Dias no Céu.